A eleição desse domingo, que elegeu uma nova constituinte para promulgar uma constituição chilena, dá a entender, mais uma vez, que a esquerda vem perdendo o campo na América Latina para a ascensão de uma direita. Vamos entender porque isso é uma derrota bem pessoal, inclusive para o próprio Gabriel Boric, presidente do Chile. Notícias importantes também relacionadas à Rússia, que vai celebrar no dia 9 de maio, também conhecido como amanhã, na data que eu gravo o vídeo, a celebração do Dia da Vitória, remontando lá ao final da Segunda Guerra Mundial. Porém, com os recentes atentados ou supostos atentados ucranianos, a programação está sendo um pouco alterada. Síria, em um movimento importante no Oriente Médio, volta a fazer parte da Liga Árabe, o que dá a entender também o fortalecimento da presença da China e indiretamente também da Rússia no Oriente Médio, e notícias importantes também relacionadas aos maiores ataques que aconteceram desde o início dos conflitos na Ucrânia e inclusive o chefe da inteligência ucraniana, conhecido como Kirilo Budanov, dá uma série de declarações polêmicas, colocando inclusive que nesse momento a Rússia não tem força alguma para atacar o território ucraniano. E mais, hein? Tudo que ele puder fazer para matar russos, mesmo fora da fronteira da Rússia, será feito pelo Estado ucraniano. A Rússia respondeu. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre a evacuação, a saída de moradores convocados pela própria Rússia da região de Zaporizhia, que é como se fosse a frente de batalha hoje, onde supostamente vai começar o contra-ataque dos ucranianos. Lembrando que temos aí a maior usina do continente europeu, usina nuclear. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira também contribuir financeiramente aqui, para eu continuar produzindo conteúdos, pessoal, afinal é meu trabalho, né? Pô, se você puder ser membro, sensacional. Ou também uma contribuição via chave Pix, seria ótimo também. Claro, pessoal, se você quiser ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, não só do Brasil, mas a internet inteira, olha a audácia, hein, galera, pelo preço mais competitivo, você não acha melhor custo-benefício no mercado? Link na descrição, você tem ali acessos a conteúdos mensais, a aulas semanais sempre sendo atualizadas, né? Então a questão da economia do Brasil, taxa de juros, falar sobre questões internacionais como Israel, Sudão, Coreia, Myanmar, Nagorno-Karabakh, enfim, galera, tudo que você possa imaginar tá na plataforma e, claro, contato comigo ali, direto, professor. Tamo junto, pessoal. Link na descrição, vocês não vão se arrepender. Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. A gente teve, que nem eu tinha citado para vocês, e aliás é a minha previsão, né? Ó, pitoriza aqui, deu certo. De fato, a direita, ela conseguiu ganhar a eleição pela nova Constituição que vai ser colocada ali no Chile, né? Para quem não sabe, pessoal, bem rapidinho, tá? Porque a gente já comentou em vídeos passados, a gente começou a ter, principalmente no final dos anos 2010, uma série de manifestações no Chile pedindo por uma maior intervenção social do Estado, em questões como educação, em questão como previdência. A gente tem uma grande crise, por exemplo, no setor dos pensionistas e aposentados no Chile, é fato, isso é uma realidade, tá? E por conta disso, a população começou a pedir por uma Constituição mais social-democrata, que gastasse mais com a população. Só que, claro, a atual Constituição chilena é da época do Pinochet, é uma Constituição feita por um ditador chileno, o que pega muito mal para grande parte da população chilena, tanto que, à época, pessoal, 80% da população foi favorável a fazer uma nova Constituição, e naquele momento, pela conjuntura econômica da própria América Latina, pedia-se um Estado mais interventor. Então, foi convocada uma nova Constituinte para fazer essa Constituição, e a gente teve, basicamente, galera, a esquerda. Claro que setores da direita também foram eleitos, né? Mas principalmente a galera da esquerda sendo colocada para fazer essa nova Constituição. Pô, nessa esteira, a gente teve a eleição também do Gabriel Boric, que também é um presidente mais à esquerda, substituindo o Pinheira, que era um cara mais liberal, né? Pois bem, pessoal, eles fizeram uma Constituição, só que daí o Gabriel Boric começou a perder um pouco de popularidade, tivemos também a pandemia no meio do caminho, enfim, né, uma série de probleminhas aconteceram, e olha como a situação política muda em questão de 3 anos, né? Pô, galera, 3 anos atrás, Boric eleito e uma constituinte mais à esquerda, nesse ano a gente teve a rejeição, na verdade ano passado, né, a rejeição
dessa Constituição feita por essa Constituinte, a dissolução da Constituinte e a convocação de uma nova Constituinte. Novas pessoas serão colocadas para fazer uma nova Constituição. Agora com setores políticos mais participantes, com algumas coisas básicas, por exemplo, sem a ideia de fim do Senado, sem a ideia de um Estado plurinacional, com uma Constituição que não seja tão social-democrata assim, né, tão intervencionista, e que preserve um pouco o caráter liberal. Pelo menos essa era a ideia. Pois bem, tivemos uma votação. E nessa votação, a gente teve 22 das 51 cadeiras ficando para o partido do José Antônio Casti, que foi o cara derrotado pelo Gabriel Boric nas últimas eleições, que é uma direita, mas é uma direita mais conservadora, a mídia está colocando, né, com uma extrema direita, uma extrema mais direita mesmo, entre aspas. A gente teve o partido de centro-direita, que é a direita mais tradicional chilena, né? Ficando com 11 cadeiras, a coalizão Chile Seguro, e o Boric, e a coalizão de esquerda do Boric, chamada de Unidade para o Chile, com 17 cadeiras. Sendo que, para você ter algum tipo de soberania, para dar poder de veto para uma coisa que seria colocada na Constituição, serão necessárias 21 cadeiras. Ou seja, a esquerda chilena só pegou 17 cadeiras das 51, são 50 cadeiras, tá? Para a população em geral, e uma cadeira para a liderança dos povos indígenas, tá? Por isso que são 51 representantes, mas só 50 locais, né? 50 assentos que estavam disponíveis para fazer essa constituinte, e a esquerda só ficou com 17. Cara, vocês entendem que isso, novamente, né? A gente nunca pode analisar um país sozinho. A gente teve, por exemplo, recentemente no Paraguai, a manutenção do Partido Colorado, que é um partido mais à direita. Teremos eleições na Argentina e, aparentemente, o Alberto Fernandes, que nem vai concorrer. Talvez a Cristina Kirchner, também não sabemos, tá? Algum presidente de esquerda não tem um nome forte na esquerda argentina. A gente tá falando até de um Javier Milei, por exemplo, que é um cara mais, se diz libertário, etc., podendo se eleger na Argentina, tá? Então a gente percebe que nos últimos meses, a esquerda ela vem perdendo popularidade para a ascensão de uma direita. E olha o paradoxo da política internacional, né? Sabe o Casti que eu falei para vocês que foi o partido mais votado? Pois bem, eles nem queriam fazer uma nova Constituição. Eles eram contra a convocação de uma Constituinte, alegando que o Chile cresceu baseado nos ideais liberais e mesmo que herança do Pinochet, não deveria ter sido desfeito. Agora, eles vão ser os responsáveis, junto com a coalizão com a direita, centro-direita, né, 33 cadeiras, para ser os principais representantes da sociedade civil para fazer essa nova Constituinte. Então, o que começou com a tentativa da esquerda chilena em fazer uma Constituição mais intervencionista, mais social-democrata, pode acabar sendo uma renovação da Constituição do Pinochet, ou seja, um caráter mais liberal e talvez com algumas coisas mais voltadas à pauta conservadora, só que, diria, atualizado e sem o dedinho do Pinochet. Que coisa, hein, pessoal? Vejam como a América Latina é assim, né? Esquerda, direita, esquerda, direita. Isso é natural, tá? Pega ao longo da história, inclusive do Brasil, você vê que isso sempre acontece. Outra notícia importante está ligado a uma mudança de programação, vamos colocar assim, acerca das celebrações que a Rússia vai fazer do dia 9 de maio. O dia 9 de maio, ele marca o dia da vitória da União Soviética frente aos nazis, né, da Segunda Guerra Mundial. E esse dia, mesmo sem invasão russa, Ucrânia e tal, eu diria que era um dos principais dias de celebração da Rússia, do seu exército vermelho, do seu poderio militar. Cara, porque a gente vê aqui no Ocidente, basicamente, o que se aprende da Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães foram burros, eles perderam pro frio e tal, e aí os soviéticos foram lá e dominaram, né? Mas porque os alemães foram burros, então perderam pro frio. Mas agora o herói mesmo são os americanos, né? Cara, na União Soviética, a figura do Stalin, por exemplo, hoje a Rússia, né? É vista como a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial. Então as narrativas são diferentes do Oriente pro Ocidente. A União Soviética, hoje a Rússia, se coloca como a grande vitoriosa, o Exército Vermelho como o grande responsável pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então é uma celebração muito importante para os russos mesmo hoje. E é óbvio que dentro dessa narrativa que o Putin propaga, né, pessoal, de que os ucranianos hoje são neonazis, né, fica muito interessante você combinar as duas coisas. Olha, nós, Rússia, antiga União Soviética, vencemos os alemães na Segunda Guerra Mundial. E agora é o papel novamente da Rússia vencer esses neonazis, né, que existem na Ucrânia com uma recontagem do que aconteceu lá no final da Segunda Guerra.
Pois bem, pessoal, só que os recentes ataques que aconteceram, né? A gente está falando, por exemplo, da própria questão do grande aliado do Putin, o Zakhar Prilepin, que sofreu um atentado de carro, é fato. Os ataques que aconteceram, por exemplo, à Crimeia, que estouraram um local de armazenamento de combustível, 60% hoje das frotas de navios do Mar Negro estão comprometidas pelos ataques dos ucranianos. Tô falando dos 2 drones, galera, que supostamente a Rússia fala que foram os ucranianos, né? Os 2 drones que explodiram, por exemplo, no Kremlin, um só, né? Mas 2 drones que circundavam, também mostram uma certa, possivelmente, fraqueza, talvez algum tipo de infiltração dentro da Rússia. Então, por conta disso, e claro, alguns chefes de Estado vão participar, o Putin vai participar, o Peskov vai participar, o Lavrov vai... Galera, é a grande celebração, né, de fato. Então, possivelmente a gente vai ter uma grande marcha centrada no Putin, mas outros movimentos que aconteceriam, como, por exemplo, as procissões do Regimento Imortal, que basicamente são descendentes, parentes de combatentes que morreram na Segunda Guerra Mundial. Lembrando, pessoal, que só pelo lado dos soviéticos estima-se mais ou menos 20 milhões de mortes. É coisa pra caramba, tá? Eles pegam fotos, lembranças dos seus familiares e saem ali marchando por Moscou. Isso não vai acontecer por um medo, da Rússia que algum tipo de atentado possa acontecer. Lembrando, pessoal, só encaixando aqui nesse conteúdo que o Prigozhin, falei pra vocês, hein, que tinha anunciado que ia sair das posições em Bakhmut, em Soledar, porque não recebia armas e tal. Cara, cancela tudo isso, tá? Esquece. A gente não sabe se ele vai sair ou não no dia 10, mas ele falou que agora armas e munições estão chegando, tá? Então, será que o Kadyrov, líder da Chechênia, que prometeu que ia ocupar Bakhmut e Soledar, vai ocupar mesmo? Ou será que o Prigozhin não vai mais sair? Não sabemos, tá? Mas é fato que aparentemente o Shoigu e o Gerasimov, pelo menos nas declarações do Prigozhin, resolveu ajudar o Grupo Wagner. Outra notícia importante está ligada à Liga Árabe. A Liga Árabe, pessoal, se reuniu nesse final de semana no Egito e, como já era previsto, eles aceitaram novamente a Síria dentro dos seus domínios. A Síria passou em 2011 pela Primavera Árabe, assim como uma série de outros países árabes também, só que a gente teve uma resposta do Bashar al-Assad muito forte contra os rebeldes, contra os manifestantes. Somado a isso, a gente teve a participação do ISIS também, né, que saiu somente do Iraque e começou a atuar na Síria, e começou a Guerra Civil, que hoje está muito mais controlado pelas tropas do Bashar al-Assad, mas é fato que existe até hoje, tá? A Guerra Civil não acabou na Síria, ela ainda existe no território. E aí a gente teve, na época, por uma alegação que o Bashar al-Assad usou de muita força, abusou dos direitos humanos e tal, a Síria ela foi banida da Liga Árabe, só que é claro que também não dá para ser inocente, né? À época, os Estados Unidos tinham uma ligação muito mais forte com uma série de países, com a Jordânia, com a Arábia Saudita principalmente, né? É fato, tá? E a Arábia Saudita, por exemplo, foi um dos países que não só ajudou a banir a Síria da Liga Árabe, mas mais que isso, financiou os rebeldes que lutavam contra as tropas do Bashar al-Assad. Só que hoje o momento é outro, né? Hoje o momento é o Irã, que é um grande aliado da Síria, fazendo um acordo com a Arábia Saudita. Professor, tem uma dúvida. Na época, o Irã, ele não ajudou a impedir que a Síria saísse da Liga Árabe? Cuidado que o Irã não é árabe, hein? O Irã é persa. O Irã também é um país islâmico, de maioria xiita, mas ele é persa, ele não é árabe. Cuidado, tá? Mas enfim, voltando. Então, momento, pessoal, de coalizão de Irã e Arábia Saudita, reabertura das embaixadas, o próprio Bashar al-Assad, pessoal, recebendo visitas internacionais de países que até então odiavam a Síria, e tudo isso com mediação da China, e é claro que a Síria, que é uma aliada da Rússia, Bashar al-Assad, desde a época do Hafez al-Assad, né, o pai do Bashar al-Assad, é um aliado da União Soviética e hoje da Rússia. Isso mostra um fortalecimento da Rússia e principalmente da China no Oriente Médio. Tanto que os americanos, por exemplo, reclamaram e falavam que nesse momento eles não veem sentido, pelo menos por enquanto, para a volta da Síria na organização. Só que claro que alguns países reclamaram, por exemplo, o Catar, mas eles foram minoria. Aparentemente, pessoal, a gente vai ter um grande ministério, entre aspas, que vai tentar fazer com que o Ocidente não faça mais sanções contra a Síria, e esse ministério, essa coalizão dos países árabes, vai ser liderado pela Arábia Saudita, pelo Iraque, pelo Líbano e pelo Egito. Inclusive, pessoal, todos esses países, coincidência ou não é coincidência, são países que estão sendo cogitados para entrar nos BRICS. Então, será que tem um dedinho da China aí, pessoal, interferindo nesse processo? Vamos especular aqui, né? Mas sim, né, galera? A gente sabe que geopolítica, a China vem crescendo bastante no cenário internacional.
Outra notícia, galera, que mexeu bastante, a gente sabe que recentemente os ucranianos, até falei pra vocês, né, vêm se mobilizando e atacando algumas posições fortes ali na Rússia. Ataque, por exemplo, ao reservatório de combustível na Crimeia, os drones, que a Rússia alega que foram drones ucranianos. A Ucrânia não confirma, mas enfim, né, vamos colocar na conta dos ucranianos só pra fazer sentido aqui a minha frase também, tá? E a gente teve também o atentado contra o político e escritor russo, que é o Zakhar Prilepin, né? Então, dentro dessa premissa, os russos prometeram uma resposta e aparentemente essa resposta está vindo. A gente teve, inclusive pelas palavras do próprio prefeito de Kiev, o maior ataque à capital ucraniana desde o início da guerra, há mais de um ano, desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. Uma série de drones, galera, mais de 30, tá? Só na capital, inclusive os drones chamados de kamikazes, drones iranianos. E aí, o Yahoo News, ele fez uma entrevista com o chefe da inteligência ucraniana, que é o Budanov, tá? Inclusive, o Kirilo Budanov, ele é visto como o grande interlocutor entre Ucrânia e Estados Unidos. É um cara, galera, que é muito bem visto pelos Estados Unidos e geralmente ele que se comunica aí com os países ocidentais. E foi feita uma série de perguntas para ele acerca da contraofensiva ucraniana e do ataque que os russos vêm fazendo ao seu país. Eu diria, pessoal, que as respostas foram bem complicadas, bem fortes, e que inclusive já geraram reações da Rússia, como por exemplo da Maria Zakharova e também do Peskov, que é o porta-voz do Putin, né? O que eles falaram na prática, né? Na verdade, o Budanov. Foi perguntado para ele, por exemplo, acerca da se a contraofensiva ucraniana ela pode dar certo. Ele respondeu, galera, na prática, que, primeiro, nesse momento os russos, eles não têm a capacidade de lançar um ataque contra os ucranianos e que, inclusive, a inteligência da Ucrânia instiga que os reservatórios de munições, apesar deles dizerem que não, tá? Está praticamente zerado, porém, assim como eu falo para vocês sempre, você fazer uma ofensiva num território que já está dominado é diferente de você se defender. Ou seja, ele fala que os russos, segundo palavras dele, tá, do Budanov, não têm poder hoje para fazer ataques à Ucrânia. Não sei o que ele considera, por exemplo, dos mísseis Kinzhal, por exemplo, né, mas enfim. Não tem força para fazer ataque à Ucrânia, mas que para se defender os russos eles são muito bons. Então a Ucrânia vai ter que lidar com muito cuidado para saber como vai ser feito essa contraofensiva. Foi perguntado para ele, por exemplo, dos ataques que aconteceram, né? A Crimeia, os ataques, a ponte da Crimeia, estou falando, ao reservatório de combustível, enfim. E ele falou assim, ó, repórter, pode parar de falar por aí, tá? Eu não vou entregar o que a inteligência ucraniana faz, mas já vou deixar um recado claro aqui para vocês. Nós vamos continuar matando russos em todo lugar do mundo, independente, né, se está na Rússia, se está fora, etc. O que dá a entender, né, que a Ucrânia pode ter algum tipo de participação nesses ataques. Ele comentou também, galera, sobre a capacidade da Crimeia, falou que não vai entregar de novamente, né, como que vai ser feito o contra-ataque, mas que não existe possibilidade de vitória sem uma reconquista da Crimeia, lembrando que o Putin falou que isso é inegociável e que um ataque à Crimeia pode significar um contra-ataque nuclear. Ponto de tensão, pessoal, a Crimeia. A Ucrânia alega que tem sim que ser reconquistada, o Budanov falou isso na entrevista para o Yahoo News, e também garantiu, galera, que os russos, eles são muito mais poderosos que os ucranianos, pelo menos em um sentido, que é na informação e na propaganda, alegando que mesmo em países onde existe democracia, liberdade, etc., os russos conseguem, por meio da sua propaganda, fazer com que a população pense que os ucranianos são os culpados e não os russos responsáveis pela invasão. Palavras do Budanov, tá? E também falou sobre os atentados terroristas que acontecem no mundo, e ele falou que o que a Rússia chama de terror, os ucranianos chamam de reconquista de território que foi invadido pelos russos, pelo menos desde 2014. Foi uma entrevista forte, tá? Ele não deu detalhes sobre a contraofensiva, e claro que nem ia fazer, convenhamos, pessoal, é dar munição, né, entre aspas, aí, para o inimigo, mas gerou fortes reações da Rússia. A gente teve, por exemplo, a Maria Zakharova, por exemplo, falando, galera, que essa é a maior prova que tanto Kiev quanto os países ocidentais, eles estão patrocinando o terror, né, contra os russos, e inclusive o Peskov falou que isso só dá a garantia, a mostra, que os russos sempre estiveram certo em fazer o ataque e proteger os russos que vivem em Donbass contra esses ucranianos. Ou seja, é fato novamente, né, que essa guerra de propaganda
ela é muito forte e que, inclusive, o Peskov falou que ele vai monitorar quais vão ser as reações do Ocidente, porque o Ocidente se diz tão preocupado em liberdade, em defesa dos princípios, cartas da ONU e tal, e não se preocupam com declarações dessa monta feita pela Ucrânia. E para finalizar, galera, uma coisa perigosa, a gente teve hoje a Rússia mesmo, tá? Governador ali da região de Zaporísia, anunciando que locais da frente de batalha estão sendo desalojados. As pessoas estão sendo evacuadas dessas posições. Eu estou falando, pessoal, para vocês, da cidade de Enerhodar, que é onde fica supostamente na frente de batalha. E na região de Zaporísia, os russos dominam 80% dos territórios. Tudo indica, pela inteligência russa, que o contra-ataque vai começar por Zaporísia. E se ele começar por Zaporísia, essa cidade seria uma das mais afetadas. Se vai começar ou não, vamos aguardar cena dos próximos capítulos, mas é uma situação de preocupação porque, já falei para vocês aqui, em Zaporísia, a gente tem a própria usina de Zaporísia, que é a maior usina do continente europeu. Caso ela seja afetada por algum tipo de conflito, algum tipo de arma, isso pode significar um acidente 10 vezes pior do que foi Chernobyl. O próprio Rafael Grossi, por exemplo, que é a liderança da Agência Internacional de Energia Atômica, já demonstrou grandes preocupações e claro que isso pode ser usado como um escudo nuclear, tanto pelos russos como também, possivelmente no futuro, pelos ucranianos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.